Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Assustou o rival. Sem rodeios e sem desculpas, o que está acontecendo é que o Flamengo abalou as estruturas do futebol brasileiro. Hoje você vai saber tudo sobre o choque de Felipe Melo com a contratação monumental de Vitão e a proposta do River Plate por Vinha. E é verdade que ninguém te contou sobre o silêncio ensurdecedor da diretoria que descartou o retorno de Gerson ao Mengão. E se você é Flamengo de verdade e o Mengão está acima de tudo, já esmaga o like. A bomba que acaba de explodir é de deixar qualquer um de nós revoltado. O Matias Vinha, aquele que chegou com status de solução, acaba de sinalizar que quer ir embora do Flamengo. É inacreditável, é vergonhoso ver um jogador preferir o River Plate em vez de lutar pelo seu espaço no maior clube do mundo. O uruguaio deu um sinal positivo para os argentinos e agora o River está preparando uma nova oferta oficial para tirar ele daqui em 2026. Mas vamos analisar a gravidade disso. O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que a diretoria ainda não tomou uma decisão, mas o clima é de tensão. O River Plate quer um empréstimo com opção de compra, ou seja, eles querem levar o nosso jogador, usar o talento dele e depois ver se pagam. Isso é um assinte. O Flamengo é o centro do universo e não pode ser tratado como balcão de negócios para rival sul-americano. Historicamente, nós já vimos jogadores que não aguentaram o peso do manto e buscaram um caminho mais fácil, mas o Vinha tem contrato até 2028. Ele custou caro, foi uma negociação arrastada, e agora, no primeiro momento de dificuldade, ele quer pular do barco? A desculpa usada é a minutagem em campo. No Flamengo, a concorrência é absurda, com Alexandro e Ayrton Lucas. Mas me digam, nação, desde quando ser jogador do Flamengo é ter cadeira cativa? Aqui tem que conquistar a vaga no suor, no sangue. O Felipe Luiz, que conhece essa lateral como ninguém, sabe que no Flamengo só joga quem está no topo da forma física e mental. E é aí que entra o detalhe mais bizarro dessa história. Internamente, a diretoria avaliou que o Vinha apresentou um índice de massa muscular acima do ideal. Isso mesmo que você ouviu, o cara ficou pesado, perdeu mobilidade e por isso nosso treinador Felipe Luiz optou por nem relacionar o atleta na reta final de 2025. É uma situação monumental de falta de foco. Enquanto Alexandro chegou e tomou conta da posição com uma classe histórica, o Vinha parece ter se perdido nos treinamentos. Como é que o atleta de elite com toda a estrutura do ninho do urubu deixa o índice muscular afetar o desempenho a ponto de perder a vaga? Isso me lembra fracassos do passado, de jogadores que achavam que o nome bastava para entrar em campo. No Flamengo de hoje, ou você é um atleta de alto rendimento, ou você vira estatística. O River Plate está vendo essa brecha e quer se aproveitar da nossa crise de excesso de qualidade. O Flamengo pretendia manter o jogador, queria recuperar o investimento. Mas o desejo do atleta de sair mexe com tudo. O jornalista Vene Casagrande disse que o Flamengo vai discutir o tema em uma reunião interna com o técnico Felipe Luiz e a diretoria. E eu pergunto a vocês, vale a pena manter um jogador que já está com a cabeça em Buenos Aires? O Flamengo é grandioso demais para implorar que alguém fique. Se ele não entender que ser reserva do Flamengo é maior do que ser titular em qualquer outro time da América, então a porta da rua seja serventia da casa, mas não por qualquer migalha. Se o River quer o Vinha, que pague o valor justo, porque aqui não tem caridade. Essa narrativa de injustiça me dói, porque o Vinha tem potencial de seleção uruguaia. Ele deveria estar focado em recuperar do físico, em baixar esse índice de massa muscular e mostrar para o Felipe Luiz que ele pode ser o titular absoluto em 2026. O planejamento era que ele disputasse o Carioca e o Brasileirão em alto nível. Mas agora, com essa investida argentina, o clima no vestiário pode azedar. O Flamengo não pode ser refém de vontade de empresário ou de jogador que se assusta com concorrência. Se o Alexandre e Ayrton Lucas estão na frente, o papel do profissional é trabalhar dobrado, não pedir para ser emprestado. Pensem comigo, o que ídolos como Leandro ou o próprio Felipe Luiz fariam? Eles lutariam até o fim, eles dariam a vida em cada treino para provar que o manto pertence a eles. Essa moleza de querer sair porque o técnico exige performance é o que diferencia os vencedores dos comuns. O Flamengo é um oceano de pressões e quem não sabe nadar, afunda. A verdade é que a diretoria está num beco sem saída. Se vende, perde um ativo importante. Se segura, fica com o jogador insatisfeito e pesado no elenco. É um cenário histórico de gestão de crise que o José Botto terá que resolver com maestria. O River Plate não é bobo. Eles sabem que o Vinha é em forma e um dos melhores laterais do continente.
Eles querem recuperar o jogador às nossas custas. É vergonhoso imaginar o Vinha destruindo o lar e a gente aqui, pagando parte do salário ou vendo o Carlos se valorizar longe da Gávea. A nação precisa se posicionar. O que vocês acham desse desejo de saída? É covardia ou é apenas busca por espaço? Pra mim, cheira a falta de brio. O Flamengo é o topo. Não existe degrau acima disso no nosso continente. Sair daqui para o River é andar para trás. É admitir que a pressão do Rio de Janeiro foi maior do que o talento dele. Felipe Luiz terá a palavra final. E eu confio no nosso treinador. Se ele achar que o Vinha não tem mais o brilho nos olhos necessário para vestir essa camisa, que vá e não volte mais. O Flamengo precisa de homens, não de meninos que se escondem atrás de propostas de empréstimo. O ano de 2026 será monumental, com competições pesadíssimas, e não há espaço para quem não está 100% fechado com o projeto. Essa oferta do River Plate é um teste de fidelidade, e até agora, o Vinha foi reprovado com nota baixa. A verdade que ninguém te conta é que os bastidores estão fervendo e a paciência da diretoria com o condicionamento físico do uruguaio já acabara muito antes dessa proposta. O Flamengo investiu milhões, acreditou no potencial e recebeu de volta um atleta fora do peso real e com desejo de fuga. Isso é um desrespeito com quem paga ingresso, com quem compra camisa e com quem vive o Flamengo 24 horas por dia. Se ele quer minutagem, que conquiste no campo, não no grito de transferência. Fiquem ligados porque essa novela está apenas começando e eu vou trazer cada atualização, cada movimento desse xadrez político e esportivo. O Flamengo é soberano e não vai se curvar a desejo de ninguém. Se o Vinha quer ir embora, que traga o dinheiro, porque o manto sagrado não é descartável. Acompanhe cada detalhe aqui no canal, porque a notícia é verídica e o comentário visceral sobre o nosso Mengão você só encontra aqui. Não perca nenhum lance dessa história monumental que pode mudar a cara da nossa lateral esquerda para a próxima temporada. Se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma atualização sobre o mais querido do Brasil. Nação rubro-negra, segurem-se nas cadeiras porque o que eu vou revelar agora não é apenas uma notícia, é um choque de realidade que vai dividir a Gávea ao meio. É algo absurdo, monumental e para muitos vai soar como uma ingratidão histórica, enquanto para outros será o ápice do profissionalismo. A bomba que acaba de explodir, trazida pelo Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, é que o Flamengo disse não para o retorno do Gerson. Isso mesmo que você ouviu. O Coringa, o capitão de tantas glórias, foi descartado friamente pela diretoria e pelo executivo José Botto. O Marcão, pai e empresário do Gerson, procurou o Flamengo antes de qualquer outro clube, tentou abrir as portas para uma volta triunfal, mas a resposta do Flamengo foi o silêncio mais vergonhoso e ensurdecedor da história recente. O Botto disse que ia retornar e simplesmente ignorou o contato. O Flamengo fechou as portas na cara de um dos seus maiores ídolos modernos. Vamos mergulhar nesse oceano de polêmicas, porque isso aqui é o centro do universo. Como é que a gente chegou a esse ponto? De acordo com a apuração, fontes ligadas à diretoria do Mais Querido afirmaram com todas as letras que o clube não tem o menor interesse em repatriar o ex-camisa 8 neste momento. E o motivo é de cair o queixo. A forma como Gerson saiu após em Mundial de Clubes deixou uma cicatriz profunda. Ele era o capitão, ele era a alma do time, e a saída dele para o Zenit por 25 milhões de euros arranhou a imagem de um jeito que a diretoria não esquece. Para a cúpula rubro-negra, a saída dele foi uma escolha pelo dinheiro da Rússia em um momento em que o Flamengo precisava de liderança. Agora, quando o jogador quer voltar, o Flamengo dá um troco com um gelo monumental. Nação, parem e pensem comigo. De um lado, temos o profissionalismo frio de José Botto. Do outro, a paixão avassaladora que o Gerson sempre demonstrou em campo. Será que o Flamengo está certo em ser tão rancoroso? O Gabriel Reis disse que o contato do Marcão foi direto, transparente, dando a preferência total para o Mengão. E o silêncio do Botto é um recado claro. O Flamengo não é mais casa de caridade e nem lugar de jogador que sai quando quer e volta quando bem entende. Mas estamos falando do Gerson, o cara que fazia o vapo, o cara que ditava o ritmo do meio-campo. Comparar essa situação com a volta de outros ídolos no passado é inevitável. Lembram quando o Petkovic voltou desacreditado e nos deu um título brasileiro? Ou quando o próprio Gerson voltou da primeira vez da Itália para se tornar o melhor volante do país? O Flamengo está jogando fora a chance de ter um craque por puro orgulho ferido da diretoria. Mas tem um fator financeiro que é simplesmente vergonhoso e inacreditável.
O Zenit não é bobo. Segundo o GE, o clube russo sinalizou que só aceita negociar o Coringa por 40 milhões de euros. Isso dá cerca de 260 milhões de reais na cotação atual. É um valor monumental. Absurdo, fora da realidade até para o Flamengo. Os russos pagaram 25 milhões e agora querem quase o dobro por um jogador que já passou por lesões musculares recentes. O José Boto, com sua mentalidade europeia e pragmática, olhou para esses números e provavelmente deu risada. Pagar 260 milhões por um jogador que já saiu do clube uma vez é algo que a atual gestão considera um erro histórico que eles não estão dispostos a cometer. E a torcida? Como fica nessa história? Eu te pergunto agora, você aceitaria o Gerson de volta por esse valor? Ou concorda que a imagem dele ficou manchada? É uma narrativa de glória que se transformou em uma narrativa de mágoa. O Gerson tá de férias aqui no Brasil, respirando o ar do Rio, sentindo o calor da nação, e o retorno dele para a Rússia está marcado para o dia 12 de janeiro. É a mesma data da representação do elenco do Filipe Luís. Imaginem o que passa na cabeça do jogador ao ver o Flamengo se representar no ninho do Urubi e ele ter que pegar um avião para o frio congelante de São Petersburgo porque o seu clube do coração nem sequer respondeu ao seu pai. É uma situação de injustiça para alguns, mas autoridade máxima para outros. O Flamengo hoje se comporta como um gigante europeu. Não existe mais espaço para o romantismo que muitas vezes quebrou o clube no passado. O José Boto veio para cá com uma lição: rejuvenescer o elenco e contratar jogadores que veem o Flamengo como o ápice, não como um plano B. A forma como a saída do Gerson aconteceu logo após o Mundial é vista internamente como uma traição ao projeto esportivo daquela época. O fato dele ser o capitão e ter aceitado o projeto do Zenit deixou o Flamengo exposto, e o Flamengo, grandioso como é, não aceita ser segunda opção de ninguém. Se o Gerson quis o dinheiro russo, que agora aguente as consequências de estar longe do Maracanã. É pesado falar isso? É, mas é a realidade nua e crua dos bastidores do Flamengo. Por outro lado, não podemos ignorar o que o Gerson representa tecnicamente. Mesmo vindo de lesão, ele continua sendo um top player. Ele atua em boa parte dos jogos na Rússia, tem vigor físico e conhece o DNA do Flamengo como poucos. Ter o Gerson no meio-campo, ao lado das peças que o Filipe Luís tem hoje, seria algo monumental. Seria um time imbatível na América do Sul. Mas o preço do orgulho da diretoria e o preço financeiro colocado pelo Zenit criaram uma barreira intransponível. É triste ver uma história de amor terminar em silêncio e mensagens não respondidas no WhatsApp. O Marcão deve estar furioso, porque ele sempre foi um defensor feroz da relação Gerson-Flamengo. Mas dessa vez ele bateu em uma parede de erros chamada José Boto. Nação, o Flamengo é soberano. Nenhum jogador, por maior que seja, está acima da instituição. Essa parece ser a lição que a diretoria quer dar para todo o mercado. Quer sair? Saia, mas não espere tapete vermelho para voltar. Essa postura agressiva no mercado de transferências é o que mantém o Flamengo no topo, mas também é o que afasta ídolos. O risco de o Gerson acabar em um rival brasileiro é real e seria vergonhoso para nós vermos o Coringa com outra camisa no Maracanã. Já pensou o Gerson em um Palmeiras ou um Atlético Mineiro da vida? Seria uma facada no coração do torcedor, e a culpa seria inteiramente desse silêncio da diretoria. A verdade é que o Flamengo mudou de patamar, até na forma de tratar seus ídolos. Não há mais espaço para quem não está 100% comprometido com o manto o tempo todo. A saída para a Rússia foi o ponto de ruptura. Agora, o Gerson vai ter que seguir sua vida longe da Gávea. E nós vamos ter que conviver com a dúvida. Será que perdemos a chance de repatriar um gênio? Ou nos livramos de um investimento arriscado e de um jogador que já não tinha mais a mesma identificação? O tempo dirá. Mas o fato é que o capítulo Gerson no Flamengo parece ter sido encerrado com uma canetada fria e calculista de quem comanda o futebol hoje. Fique ligado em cada detalhe dessa movimentação, porque o dia 12 de janeiro está chegando e o clima vai ser de despedida para o Gerson e de recomeço para o Mengão. O Flamengo não para por ninguém, o rolo compressor continua passando e quem não quiser fazer parte dessa história monumental vai ficar pelo caminho. Acompanhe tudo aqui, porque a verdade dói, mas precisa ser dita com a visceralidade que só o Flamengo exige de nós. Não perca as próximas notícias verídicas e os bastidores que ninguém tem coragem de contar sobre o nosso mais querido. Se inscreva agora e faça parte da maior nação do mundo para não perder nada do nosso Mengão. Ative as notificações e esteja pronto, porque aqui o papo é reto e o Flamengo está sempre acima de tudo. Nação rubro-negra, preparem o coração, porque o que eu vou te contar agora é um absurdo monumental. O Brasil tá em choque e até os nossos maiores rivais estão perdendo o sono com o que o Flamengo acabou de fazer.
A bomba que está paralisando o futebol brasileiro é a reação de ninguém menos que Felipe Melo à contratação do nosso novo xerife, o Vitão. O Felipe Melo disse em suas redes sociais: a brincadeira começou a ficar séria, hein? Rapaz, os caras não sabem brincar. Vitão é muito bom jogador. Se jogar o que sabe no Flamengo, vai para a seleção brasileira. Vocês têm noção do peso dessa fala? Quando um cara que conhece o futebol como ele, que viveu batalhas históricas, admite que o Flamengo subiu o nível de um jeito que ninguém consegue acompanhar, é porque a nossa soberania é absoluta. É impressionante como o Flamengo se tornou o centro do universo. O Felipe Melo foi além e disse: se jogar muito, então é seleção certa, não tem jeito, essa é a verdade. É uma contratação que, se concretizar, é uma contratação que abala. Para mim, Vitão é top player. Jovem, rápido, alto, muito bom jogador, ótima contratação do Flamengo. E ele tem toda a razão, nação. O Vitão não é apenas um reforço, é uma declaração de guerra ao mercado. Ele desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira, já passou pelos exames médicos e o que vimos foi a imagem da felicidade de quem sabe que agora veste o manto mais pesado do planeta. Essa negociação foi monumental. O Flamengo investiu 65 milhões de reais, cerca de 65 milhões de reais, numa operação de mestre. O José Botto mostrou que não tá para brincadeira e usou até a dívida do Thiago Maia para abater o valor. É uma jogada histórica. Enquanto os outros clubes imploram por parcelamentos, o Flamengo chega, paga o que tem que pagar e leva a joia do mercado. O Vitão já voltou para Maceió para curtir os últimos dias de descanso, mas no dia 12 de janeiro, às 9 da manhã, ele se apresenta no Ninho do Urubu para começar uma era que promete ser gloriosa. Agora parem para analisar a profundidade desse elenco. O Vitão chega para disputar vaga com Léo Pereira, Danilo e Léo Ortiz. Nação, isso é covardia, é uma injustiça com os atacantes adversários. Nós estamos montando uma muralha que lembra os tempos áureos de defesas intransponíveis. Ter 4 zagueiros desse nível é algo vergonhoso para a concorrência. Se um cansa, entra outro melhor ainda. O Felipe Luiz deve estar rindo à toa porque ele sabe que com esse material humano, o Flamengo não vai apenas competir, vai triturar quem aparecer pela frente. Lembram de quando a gente sofria com zagueiros que batiam cabeça? Aqueles tempos sombrios ficaram no passado. O Vitão é jovem, rápido e tem uma saída de bola que poucos no mundo possuem. Como disse Felipe Melo, se ele mantiver o nível do Internacional, a seleção brasileira é o destino óbvio. E a gente sabe como funciona. No Flamengo, tudo ganha uma proporção monumental. Um desarme aqui vale por 10 em qualquer outro lugar. A pressão da nação transforma jogadores bons em lendas. E o Vitão tem todo o perfil para se tornar um ídolo histórico. Mas eu quero questionar vocês. O que os antes vão falar agora? Eles estão desesperados, estão tentando diminuir a contratação, mas o fato é que o Flamengo não sabe brincar, como disse o Felipe Melo. O nível de exigência aqui é o maior do mundo. O Vitão vai sentir o que é jogar para 40 milhões de apaixonados. Ele já deu o sinal de que está pronto, interrompeu as férias para fazer os exames e mostrar compromisso. Isso é o que a gente quer ver, sangue nos olhos e vontade de vencer. A história do Flamengo é feita de grandes defensores, desde o tempo de Domingos da Guia até o Juan e próprio Felipe Luiz. O Vitão entra nessa linhagem com a responsabilidade de manter o sarrafo lá no alto. O investimento de 65 milhões mostra que a diretoria não aceita nada menos que a perfeição. É uma narrativa de glória que está sendo escrita diante dos nossos olhos. O futebol brasileiro está abalado e não é para menos. Onde os rivais buscam oportunidade de mercado, o Flamengo busca excelência absoluta. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Pergunta âncora. Com a chegada de Vitão e os elogios de Felipe Melo sobre o nível de seleção, quem deve perder o lugar no time titular de Felipe Luiz para a entrada do novo xerife? A resposta é dura, nação, mas necessária. Inicialmente, o Vitão chega para ser o reserva de luxo imediato, mas com o foco total no Mundial e na Maratona de 26, ele deve tomar a vaga de quem oscilar primeiro, entre Léo Pereira e Danilo. A tendência é que Vitão se torne titular absoluto ao longo do primeiro trimestre, pois seu vigor físico e velocidade para jogar em linha alta são superiores ao que temos hoje, transformando-o no parceiro ideal para o Léo Ortiz em jogos de alto impacto internacional. Conclusão. Em resumo, a contratação de Vitão por 65 milhões de reais é um movimento monumental que assustou até rivais como o Felipe Melo, que previu o jogador na seleção brasileira em breve.
O Flamengo usou uma engenharia financeira histórica, envolvendo Thiago Maia e pagamento à vista para garantir um zagueiro jovem, rápido e alto, que se apresenta dia 12 de janeiro para formar a defesa mais poderosa da América do Sul sob o comando de Felipe Luiz. Se você é Flamengo de verdade, se você vive o Mengão 24 horas por dia e sente esse orgulho visceral no peito, você não pode ficar de fora. Já esmaga o botão do like agora mesmo para mostrar a força da nossa nação. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui você tem a análise profunda, a verdade sem rodeios e as notícias diárias e verídicas sobre o nosso mais querido. Não perca nenhum detalhe da temporada mais histórica da nossa vida. Ative o sino para não ficar de fora do que acontece no Flamengo. Saudações rubro-negras!